lá, o debate agora é sobre saúde, mais particularmente a situação dos hospitais federais. A maioria é administrada por estados e municípios, mas ainda resistem aquelas unidades sob a responsabilidade do Ministério da Saúde. Nós estamos falando, não é de uma rede qualquer, nós estamos falando de uma rede importante dentro do Sistema Único de Saúde, que é a rede dos hospitais federais. A convicção que nós temos no Ministério da Saúde é que esse modelo que está em andamento hoje no município, nos hospitais federais do Rio de Janeiro, ele é um modelo que chegou no que ele podia fazer. Os hospitais federais do Rio de Janeiro, complexidade no atendimento e na gestão. Debate promovido pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que você acompanha a partir de agora. Nós entendemos que realmente é necessário esse debate, a questão dos hospitais federais do Brasil, que estão atravessando um momento de grande dificuldade, não só do ponto de vista material, das condições de trabalho, mas também existe um processo de paralisação nos hospitais, sobretudo no Rio de Janeiro, que essa casa não poderia ficar omissa. Eu quero deixar claro, quer dizer, nós estamos falando, não é de uma rede qualquer, nós estamos falando de uma rede importante dentro do Sistema Único de Saúde, que é a rede dos hospitais federais, né? É uma rede que tem uma responsabilidade social diferenciada, senador Moga. É uma rede que tem o papel e o desempenho do atendimento daquilo que nós chamamos de média e alta complexidade. São procedimentos que não são realizados na maioria dos hospitais municipais e nos hospitais estaduais do nosso país. Uma boa parte dessa rede federal no país, ela está hoje sob gestão dos estados e municípios. São raros os casos em que nós temos hospitais federais ainda sob a gestão do próprio Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro, por ser ex-capital da República, com a maior rede pública de saúde do Brasil, lá nós temos, felizmente, a competência de ter o Ministério ainda à frente desse projeto de gestão das unidades federais do Rio de Janeiro. Então, as grandes unidades, inclusive aquelas que são referências nacionais, como o caso dos institutos especializados de cardiologia e de traumatortopedia, ainda estão sob a gestão do Ministério da Saúde, a administração direta do próprio Ministério da Saúde. E esta rede no Rio de Janeiro, lamentavelmente, não tem acompanhado o mesmo desempenho que tem as unidades dos outros estados. Eu diria a Vossa Excelência que essa rede no Rio de Janeiro ela está numa situação calamitosa, uma situação gravíssima. Quem pauta a informação médico-hospitalar nesse país é a mídia, principalmente televisiva, que fica demonstrando e mostrando a todo dia, através de reportagens, a situação grave e penosa e injuriosa dos pacientes. A Comissão de Direitos Humanos e Minoria, o ano passado, ele fez uma visita a 8 estados e hospitais principais de algumas capitais que depois eu mostrarei ali. E mostrou exatamente a situação caótica. Então não é novidade para ninguém. Existe uma má vontade de querer dar solução na situação. Porque cada 10 brasileiros, 8 depende dessa situação de atendimento, principalmente pelo SUS. É óbvio. A humanização da assistência à saúde é uma demanda atual e crescente desse contexto brasileiro. Há uma desumanização pela essa situação que passa a ser uma situação caótica, grave, e você começa a se acostumar com aquela situação e a coisa vai acontecendo e você já não dá mais atenção devida àquilo que deveria ser. Existe no nosso regulamento a NR 32, é a norma regulamentadora 32, que trata das condições de trabalho em unidades de saúde. Ela se aplica, por conseguinte, aos hospitais públicos. E verificando o texto da norma e aquilo que deveria ser observado nas unidades públicas, nós constatamos que existe uma inobservância gravíssima e com consequências nefastas. Não só aquele que seria o nosso primeiro sujeito de tutela, que é o profissional, o médico, o enfermeiro, o auxiliar, aquele que trabalha nos resíduos sólidos, aquele que trabalha em lavanderia, mas também tem um gravame enorme, aquele que é o nosso sujeito secundário de tutela, que é o povo, quem se sujeita, quem necessita desse tipo de serviço. E verificamos, para o nosso assombro, que, na verdade, isso que nós desconfiávamos, a inadequação do ambiente, o risco ao meio ambiente de trabalho, ele é gravíssimo. Tanto é gravíssimo que nos anuários
estatísticos de acidentes do trabalho da Previdência Social, nos anos de 2009, 2010 e 2011, nós verificamos um acréscimo do número de acidentes de trabalho em atividades que têm a ver com a saúde, especialmente em atividades que têm a ver com a saúde pública. Então, por exemplo, nós verificamos que a incidência de acidentes de trabalho nesse setor econômico, no ano de 2010, apresentou a proporção de 58,39 acidentes para cada 1.000 vínculos, ou seja, de 1.000 trabalhadores do setor, 58,39 sofreram acidentes. Esse é um número que é maior do que o número de acidentes na construção de edifícios. É maior também do que no abate de suínos, aves e pequenos animais. E até maior do que o trabalho na siderurgia. Ou seja, atividades que geralmente se considera que são graves, que são perigosas, que tem risco, não tem tantos acidentes como a atividade na saúde, especialmente na saúde pública. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, ele mostrou um aumento de notificação de acidentes de trabalho com material biológico. Por exemplo, em 2007 foram notificados 15.735 casos. Esse número duplicou em 2010, chegando a 32.734 casos, que representou um aumento de 108,0% no número de notificações em apenas 3 anos. Ou seja, em 3 anos dobrou o número de notificações. A maior parte dessas notificações, elas vêm de hospitais públicos, elas vêm de unidades de saúde públicas. A questão dos hospitais federais, hoje, sob gestão do Ministério da Saúde, nós temos um grupo de hospitais no Rio Grande do Sul, através da administração indireta, de uma empresa de economia mista, que é o Grupo Hospitalar Conceição, composto de 3 hospitais e mais algumas unidades ambulatoriais. E temos os hospitais do Rio de Janeiro. Os hospitais do Rio de Janeiro são 6 hospitais, 6 hospitais gerais e 3 institutos. O Instituto Nacional de Cardiologia, não pode mais chamar de Laranjeiras, né? O Instituto Nacional de Traumatortopedia, o INTO, o Instituto Nacional do Câncer, o Instituto José de Alencar, que é o INCA, e os 6 hospitais federais. Que estão espalhados pelo Rio de Janeiro, têm características bastante distintas entre eles, estão localizados geograficamente também de forma bastante dispersa pelo município do Rio de Janeiro, todos eles concentrados na capital. E eu acho que só isso já revela uma singularidade, né? Os hospitais federais, na década de 80 e na década de 90, eles foram, desde os SUDs, né? Eles foram descentralizados para estados e municípios, uma grande rede no Recife, lá na terra do senador Humberto Costa, uma grande rede na Bahia, uma grande rede em Belo Horizonte, uma rede não tão grande assim em São Paulo, quer dizer, foram praticamente todos os hospitais federais foram descentralizados e foram repassados para a gestão de estados e municípios na década de 80 e 90. O Rio, pela sua singularidade, pelo tamanho da sua rede, por ser uma ex-capital, né, pela complexidade dos seus hospitais, pela presença dos institutos. Não que não tenha sido repassado a alguns, né, mas não foi na sua totalidade. Depois tivemos na década passada aí a discussão no Supremo, inclusive o retorno de 2 unidades que já estavam descentralizadas, que voltaram para o comando do Ministério da Saúde. Então, mostra aí uma especificidade, uma singularidade muito grande. Quer dizer, o Ministério, pela Constituição, pela Lei Orgânica da Saúde, ele tem um papel de formulador, de financiador, de organizador de política, de coordenação do sistema, e o seu papel de gestor específico de unidades, ele foi sendo atrofiado, vamos chamar assim, ao longo do tempo, e isso acho que traz também alguns reflexos para a própria gestão dos hospitais do Rio de Janeiro. No próximo bloco, a saúde e seus problemas. Faltam médicos em todos os hospitais federais do Rio de Janeiro.